Agora, vamos relembrar também uma expressão que é característica desse estado que a gente começou a discutir, vai discutir até o final do curso, que é o estado do equilíbrio, né? Todos vocês devem lembrar que existe uma constante chamada constante de equilíbrio, que traduz exatamente qual é a proporção que deve ser atingida pelas concentrações dos componentes de um estado que se caracteriza por estabilidade, ou seja, o estado do equilíbrio químico. No exemplo que a gente usou, um sistema composto por glucose 6-fosfato e frutose 6-fosfato, o estado de equilíbrio é caracterizado sempre, ou é atingido sempre, que a concentração de glucose 6-fosfato for igual a 2 vezes o valor da concentração de frutose 6-fosfato. Isso aqui é um jeito de você especificar qual é a proporção de concentrações de um sistema composto por glucose 6-fosfato e frutose 6-fosfato para que ele se encontre no equilíbrio. Então, o exemplo que a gente usou, os 3 exemplos que a gente mostrou, a glucose 6-fosfato era, no primeiro exemplo, 60 milimolar e a frutose era 30 milimolar. No segundo exemplo que a gente usou, a glucose de equilíbrio era 50 milimolar e a concentração de frutose 6-fosfato no equilíbrio era 25 milimolar. E no último exemplo que a gente usou, a concentração de glucose 6-fosfato era 120, era 80. Era 80 milimolar e a concentração de frutose 6-fosfato era 40 milimolar. Então, no exemplo 1, 2 ou 3, essa relação se mantém sempre. No equilíbrio, a concentração de glucose 6-fosfato é igual ao dobro da concentração de frutose 6-fosfato. Então a gente pode caracterizar o estado de equilíbrio desse jeito. Ou então, a gente pode dar o valor da constante de equilíbrio da reação. Então o que eu vou mostrar para vocês agora, qual é? Dado esses resultados experimentais que caracterizam o estado de equilíbrio, como é que eu digo isso, dando o valor da constante de equilíbrio para a reação? Tá bom? Nesse ponto, pessoal, a gente tem que prestar atenção a um detalhe fundamental, que é um combinado. É uma convenção, é quase um aspecto burocrático da discussão, mas que sem ele, ou só com ele, a gente consegue chegar a um raciocínio, a uma discussão coerente. Ok? Então prestem muita atenção. Eu vou dar para vocês aqui o valor da constante de equilíbrio da reação. Agora presta atenção na reação que eu vou escrever. A reação é glucose 6-fosfato se transformando em frutose 6-fosfato. E aqui eu vou colocar 2 setinhas, poder colocar uma setinha só para a direita, tanto faz. Mas eu agora escrevi uma proposta de transformação no quadro, a gente já discutiu isso, está aqui um dos motivos pelos quais a gente chamou a atenção para a proposta escrita no quadro. Eu escrevi aqui a glucose 6-fosfato do lado esquerdo das setinhas e a frutose 6-fosfato do lado direito das setinhas. A partir do momento que você escreve algo do lado esquerdo e algo do lado direito, você, em toda a discussão, enquanto for essa a forma escrita da reação, da proposta de transformação, sempre você vai se referir a glucose 6-fosfato como reagente. E a frutose 6-fosfato você sempre vai se referir como produto. Está escrito do lado direito, eu vou chamá-la sempre de produto pelo simples e exclusivo fato de eu ter escrito do lado direito das setinhas. Glucose 6-fosfato eu vou chamar de reagente pelo simples fato de eu ter escrito do lado esquerdo. Tá certo? Agora sim, escrita a proposta de transformação, eu posso definir a constante de equilíbrio. O que será a constante de equilíbrio dessa proposta de transformação? Em qual estado essa proposta de transformação vai atingir o ponto onde as concentrações, tanto de glucose 6-fosfato como de frutose 6-fosfato, não se alterarão mais. Esse ponto é definido pela constante de equilíbrio, que é a concentração do que eu escrevi do lado direito, ou seja, o que eu chamo de produto, frutose 6-fosfato, dividido pela concentração do que eu escrevi do lado esquerdo, que eu vou chamar de reagente, porque está escrito do lado esquerdo a concentração de glucose 6-fosfato. Isso aqui no equilíbrio, ou seja, valores que não se alteram mais. Então, qualquer sistema composto por glucose 6-fosfato e frutose 6-fosfato, se eu falar para vocês, esse sistema está no equilíbrio químico. Para você descobrir a constante de equilíbrio, vai lá no sistema, descobre a concentração de frutose 6-fosfato, descobre a concentração de glucose 6-fosfato. Divide a concentração de frutose 6-fosfato pela concentração de glucose 6-fosfato. Esse valor é a constante de equilíbrio dessa reação. Se vocês fizerem isso aqui, vocês vão ver aqui. Constante de equilíbrio
dessa proposta de transformação escrita desse jeito é igual frutose 6-fosfato 30, ou 0,03, que a gente sempre usa molar, nesse caso não faz diferença, mas por segurança, dividido por esse, 0,5. Então, dizer que a constante de equilíbrio dessa reação é 0,5 significa dizer que no equilíbrio, um sistema composto por esses dois componentes vai apresentar valores de concentração que não se alteram mais, sendo que a concentração de frutose 6-fosfato é a metade da concentração de glucose 6-fosfato. Essa, dividida por essa, dá meio. Isso caracteriza a constante de equilíbrio. Tá bom? Atenção agora. Eu não vou mais escrever a reação desse jeito. Eu vou escrever a reação ao contrário. Em vez de escrever glucose 6-fosfato aqui e frutose 6-fosfato do lado direito, vou escrever frutose 6-fosfato aqui e vou escrever glucose 6-fosfato aqui. A única modificação que eu fiz foi essa: escrevi a proposta de transformação ao contrário. Frutose 6-fosfato do lado esquerdo, glucose 6-fosfato do lado direito. E agora? Como eu digo, qual é a constante de equilíbrio dessa transformação, dessa proposta de transformação? A constante de equilíbrio é o que eu escrevi do lado direito, que agora vai ser glucose 6-fosfato, sobre o que eu escrevi do lado esquerdo, que agora vai ser frutose 6-fosfato. Simplesmente porque eu escolhi escrever desse jeito. Quais são esses valores de concentração? Glucose 6-fosfato no equilíbrio é sempre 2 vezes a concentração da frutose 6-fosfato no equilíbrio. Então, se eu pego a concentração de glucose 6-fosfato no equilíbrio e divido pela concentração de frutose 6-fosfato no equilíbrio, o valor da constante de equilíbrio é 2. Que constante de equilíbrio? Aquela que se refere à reação escrita desse jeito: frutose 6-fosfato do lado esquerdo, glucose 6-fosfato do lado direito. O sistema mudou? Não. A gente continua estudando o mesmo sistema, um sistema composto por glucose 6-fosfato e frutose 6-fosfato. Não mudou nada. O ponto de equilíbrio é o mesmo? O ponto de equilíbrio é o mesmo. A concentração de glucose 6-fosfato tem que ser sempre o dobro da concentração de frutose 6-fosfato. Esse é o ponto de equilíbrio. Então como é que eu tenho 2 constantes de equilíbrio diferentes? Detalhe burocrático. Porque você pode escrever a reação botando frutose 6-fosfato do lado esquerdo e glucose 6-fosfato do lado direito. Ou você pode escrever, se você quiser, a reação ao contrário: glucose 6-fosfato do lado esquerdo, frutose 6-fosfato do lado direito. Você trocou a reação, você inverteu o valor da constante de equilíbrio, pura burocracia matemática. Mas vocês têm que ter consciência desse pequeno, mas importantíssimo detalhe. Uma vez escrita a reação de um jeito no papel, no quadro, o que está do lado esquerdo sempre vai ser chamado de reagente, o que está do lado direito sempre vai ser chamado de produto. E numa constante de equilíbrio, o que vai no numerador é o que você escreveu do lado direito, o que vai no denominador é o que você escreveu do lado esquerdo. Essa é a conversão. Vocês precisam lembrar disso.